Olá, seja bem-vindo ao estudo das Escrituras. Sim, Senhor, todas as nações se dobrarão diante do Senhor. Livro do Apocalipse. Nas visões que João está explicando agora na leitura de Apocalipse, que estavam naquele livro que só o Cordeiro poderia abrir, ele fala agora de uma ceifa e colheita de uvas. É uma simbologia sobre a ceifa da terra. A terra será ceifada. João viu uma figura como o Filho do Homem sentado sobre uma nuvem branca, tinha uma foice na mão, e um anjo mandou que fosse passado a foice na terra. Ele disse que era chegado o momento, que a terra estava pronta para ser ceifada. Tudo está se encaminhando para o dia do juízo de Deus. E então chega o tal dia. 7 anjos com 7 taças nas mãos. Dentro de cada taça tem as pragas, a fúria do Senhor. Toda a ira de Deus estão dentro dessas 7 taças, que serão derramadas sobre a terra. Então João viu algo que ele descreve como parecendo um mar grande, todo de vidro e com fogo. E os que haviam vencido a besta e o seu nome, o seu número, estavam de pé junto a este mar que João viu, cada um segurando harpas de Deus em suas mãos. Claramente uma descrição sobre a vitória em cima da tal besta. Os que venceram a besta são este povo que estão com as harpas de Deus na mão. E João diz que eles cantavam, tocando esta harpa, o cântico de Moisés, servo de Deus, o cântico do Cordeiro de Deus. E o cântico dizia: grandes e admiráveis são as tuas obras, ó Senhor Deus Todo-Poderoso, ó Rei das nações. Senhor, quem não te temerá e quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e se prostrarão diante de ti, porque os teus juízos são manifestos. Ou seja, estas nações não terão opção. O juízo de Deus foi manifesto. E diante deste poder, deste juízo, não tem como não se render. Quem não te temerá e não glorificará o teu nome? Depois disso, João olhou e viu que abriu-se o santuário, o tabernáculo do testemunho no céu. E do santuário saíram os 7 anjos. João descreve esses anjos vestidos de linho puro e uma faixa de ouro amarrada na cintura. Um dos 4 seres viventes deu aos anjos as taças. Taças de ouro, porém cheias da ira de Deus, que vive pelos séculos dos séculos, disse João. Então o santuário encheu-se de uma fumaça, a fumaça da glória e do poder de Deus. E ninguém podia entrar no santuário enquanto não se consumassem as 7 pragas dos 7 anjos. Não tem como escapar. Todas as nações se prostrarão diante do Senhor. E por falar em se prostrar diante do Senhor, vamos ao livro de Salmos. Salmos 148, onde o salmista está convidando toda a criação para adorar o Senhor. No texto de ontem, vimos que o salmista disse que todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Em um haja, tudo se fez e por isso todos deveriam adorar ao Senhor. No texto de hoje, o salmista disse que além dele criar todas as coisas, ele as estabeleceu para sempre e colocou limite em todas as coisas, como no mar. E aí ele começa a convidar as criaturas, a criação de Deus, o monstro marinho, os seres viventes, todo ser que respira, o mar, a montanha, toda a criação, toda a natureza. E o salmista diz que eles ouvem a voz de Deus. E sabemos, porque Jesus mandou o mar se acalmar e os discípulos perguntaram: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Ou seja, a natureza ouve a voz de Deus. O poder de Deus é tamanho que a criação que não tem entendimento, que não é humano, ouve, entende e obedece a voz de Deus. Quem é o homem para não se prostrar diante de Deus? O livro de Apocalipse nos mostrou que esse dia chegará. Todos adorarão o Senhor.
E vamos agora ao livro do profeta Miqueias. O profeta Miqueias é um querido que profetizou a vinda do Messias. Sim, 700 anos antes da vinda do Senhor Jesus, quando nem sabia-se o que era isso, Miqueias profetizou. Miqueias era um profeta que morava em uma cidade que ficava a cerca de 40 quilômetros ao sudoeste de Jerusalém. Ele escreveu basicamente para a cidade de Jerusalém e Samaria. Ele escreveu para o povo de Israel, mas precisamente o foco estava em Judá e Jerusalém. Miqueias declara que Samaria e Judá fizeram o povo de Deus pecar. O nome Miqueias significa quem é como Deus. E ele profetizou durante o reinado dos reis Jotão, Acás e Ezequias, como está dizendo logo no primeiro versículo. Eram tempos de opressão, corrupção e exploração. Israel e Judá, Samaria e Jerusalém, capital de ambas, respectivamente. O foco de Miqueias é para este povo. Como em todos os livros proféticos, Deus sempre fala do juízo que virá sobre o povo e depois traz a promessa da redenção, da restauração, do perdão de pecados. Miqueias fala logo no primeiro capítulo sobre a impureza, a depravação e os pecados daquele povo. E foca em Samaria e Jerusalém, dizendo que foi através delas que tudo começou. Miqueias também vai profetizar sobre o cativeiro babilônico, mas isso está muito antes, então aquele povo não tem ideia do que os espera. Por isso endureceram o coração. Miqueias fala para os líderes das nações. Miqueias diz que os chefes estão dando sentenças movidos por subornos. Os sacerdotes estão ensinando por interesse e os profetas profetizam por dinheiro. Esse é o estado pecaminoso do povo de Deus. Miqueias diz que os videntes ou os profetas seriam envergonhados. Eles se confundirão, mas olha que palavra poderosa que Miqueias profere. Mas eu estou cheio do poder do Espírito do Senhor, assim como de justiça e de coragem, para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Miqueias era um homem comum de carne e osso, mas ele deixou bem claro de onde vinha toda a sua autoridade. Ele estava cheio do Espírito do Senhor e isso o encheu de coragem. No Novo Testamento vemos que Deus não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. E era esse espírito que estava sobre Miqueias. E esse espírito deu a ele também um espírito de justiça. E por isso ele teve coragem de profetizar contra o pecado do povo de Deus. Mas eis que chega então a promessa do Senhor, a promessa de restauração. Deus fala sobre a paz que haverá em Jerusalém nos últimos dias. E dentro desta profecia de uma promessa, Miqueias já aponta para o cativeiro babilônico. Porque a promessa de restauração é certa. Deus cumpriu a sua promessa. Mas para que essa restauração chegasse, primeiro eles iam passar pelo cativeiro. Iam ser tratados, transformados, seriam conduzidos ao arrependimento. Miqueias começa a sua profecia sobre o tempo da bênção, da promessa do Senhor, dizendo que vai chegar um momento em que o monte do Senhor será visitado. Todos correrão para este monte, desejarão correr para lá e pedirem por ensinamento. O Senhor julgará muitas nações e os corrigirá, diz Miqueias. Miqueias fala ainda que cada nação, cada povo correrá para o seu Deus, mas eles andarão para todo sempre em nome do Senhor nosso Deus, o Deus de Israel. Chega a promessa também sobre o remanescente. Deus disse que fará um remanescente daqueles que irão tropeçar e uma nação poderosa daqueles que serão expulsos. Aí Miqueias já introduz a profecia sobre o tempo que virá em que eles serão expulsos de sua terra. Mas ele já anuncia também que haverá um remanescente e que essa nação será restabelecida. Miqueias então compara a cidade do Senhor como uma mulher entrando em trabalho de parto, gritando, sofrendo, sentindo dores. E ele questiona por que está sofrendo.
Miqueias então usa essa analogia para dizer: ó filha de Sião, tu sentes agora dores do parto, porque agora sairás da cidade, morarás no campo e virás para a Babilônia, mas ali serás libertada. Ali o Senhor te salvará das mãos dos teus inimigos. Agora muitas nações se reúnem contra ti, contra o povo de Israel. Miqueias está profetizando já lá para frente, dizendo que as nações chamam de profana a cidade de Deus. E então Miqueias profetiza para o povo de Deus. Mas eles não conhecem os pensamentos do Senhor, nem entendem o seu propósito. Tu esmagarás muitos povos. Ou seja, em uma só profecia, Miqueias fala do tempo que virá de um cativeiro, de um sofrimento, e já fala que também virá o livramento. Assim é Deus, rico em misericórdia. Se Deus permitir, amanhã eu te espero aqui. Até lá.